Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. A aula de hoje é a aula 1.2.7, Introdução ao Pensamento Filosófico, que é um livro de Karl Jaspers, e a gente vai abordar o tópico 3, o conhecimento fundamental. A gente vai começar fazendo a revisão das aulas que nós tivemos para o primeiro ano nesse segundo bimestre. A nossa primeira aula, nós abordamos o tema sobre resumo, um tópico lá da metodologia de estudos que nós estamos trabalhando. Então a gente viu qual era o conceito de resumo e qual era a finalidade dele. Já na segunda aula, nós trabalhamos o texto Édipo Rei, e aí nós tentamos relacionar o que tinha da ideia de destino lá naquela tragédia de Sófocles. Já na terceira aula, a gente abordou a investigação parte 1, em que eu pedi que vocês lessem um texto e sublinhassem depois as partes mais importantes. Na quarta aula foi a investigação parte 2, sobre esse mesmo tema que a gente está trabalhando ao longo desse bimestre, que é a mitologia e os pré-socráticos. Nessa investigação parte 2 eu pedi que vocês construíssem um resumo sobre o texto lido. Na quinta aula nós trabalhamos o tópico mitologia, foi a aula 1.2.5, mitologia, e nós vimos primeiro alguns exemplos de mitos gregos, depois algumas reflexões sobre a consciência mítica, em que nós, por exemplo, vimos o conceito de mito e quais as maneiras do mito narrar a origem das coisas. Na sexta aula, na aula 1.2.6, nós abordamos o tema os pré-socráticos. Nós vimos primeiro os fatores que alteraram a visão que os gregos tinham, visão esta que era permeada pelo mito, ou seja, para a gente compreender primeiro os pré-socráticos, primeiro a gente tem que entender quais foram os fatores que mudaram a visão mítica que os gregos tinham sobre a realidade. E depois nós vimos algumas características dos pré-socráticos. Nós elencamos alguns pré-socráticos, vimos qual era a arquê ou o princípio para cada um deles. A gente vai trabalhar hoje um texto do Karl Jaspers. Então, o Karl Jaspers foi um filósofo e psiquiatra alemão. Ele viveu entre 1883 e 1969. A gente vai trabalhar novamente um texto desse livro aqui. Lembrando que a gente já trabalhou ele em uma aula do bimestre passado. Só que hoje a gente vai trabalhar um outro trecho desse mesmo livro. O trecho que nós vamos trabalhar vai ser a seção 3, que é intitulada O Conhecimento Fundamental, que está lá na página 35 desse livro. A gente vai tentar estudar um pouco esse trecho. O texto vai começar dizendo o seguinte: que somos nós? Quem são esses olhos que estão no mundo e veem e conhecem e compreendem? Seres pensantes. Somos a dimensão única, segundo sabemos, onde aquilo que é se revela em nosso pensamento objetivo, em nossa compreensão, em nossa ação, em nossa criação, em cada forma de nossa experiência. A gente vai ler de novo agora, mas a gente vai tentar sublinhar as partes principais. Que somos nós? Então essa pergunta já é fundamental. Essa frase, que somos nós? Então a gente já vai sublinhar esse trecho, que somos nós? Que são esses olhos que estão no mundo e veem e conhecem e compreendem? Aí ele vai responder: seres pensantes. Então a gente vai sublinhar novamente seres pensantes, que isso é a resposta lá para a questão que somos nós, que ele perguntou agora há pouco. Seres pensantes. Somos a dimensão única, segundo sabemos, onde aquilo que é se revela em nosso pensamento objetivo, em nossa compreensão, em nossa ação, em nossa criação, em cada forma de nossa experiência. Nesse primeiro parágrafo, ele está trazendo a definição que a gente tem clássica de ser humano como um ser pensante. Então, relembrando aquilo que a gente marcou, aquilo que a gente sublinhou, que somos nós seres pensantes. Aí ele vai continuar depois. Mais ainda, temos não apenas consciência, mas consciência de nós mesmos. Nesta consciência não há tão somente revelação, mas a revelação de si para si mesma.
Novamente vamos ler sublinhando as partes principais desse parágrafo. Mais ainda, temos não apenas consciência, mas consciência de nós mesmos. Então vamos tentar sublinhar toda essa parte, vamos destacar toda essa parte depois dos 2 pontos. Temos não apenas consciência, mas consciência de nós mesmos. Ou seja, a gente não apenas sabe as coisas, mas a gente sabe que a gente sabe as coisas. E é isso que está lá na definição da espécie humana enquanto Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, o homem que sabe. Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Nesta consciência não há tão somente revelação, mas a revelação de si para si mesma. Demos um salto. Passemos da cognição intelectual dos objetos para a consciência subjetiva do que realizamos e experimentamos. A altura que atingimos com esse salto é nada se a considerarmos do ponto de vista do conhecimento do mundo. Considerado, porém, do ponto de vista filosófico, equivale à possibilidade de atingir uma nova consciência do ser. É o que denominamos conhecimento fundamental. Então, vamos ler novamente, sublinhando as partes principais. Demos um salto. Então, vamos sublinhar logo essa palavra salto, que é importante. Passemos da cognição intelectual dos objetos para a consciência subjetiva. A gente vai sublinhar tudo isso a partir dos 2 pontos até subjetiva. Então, a gente marcou salto, 2 pontos, passemos da cognição intelectual dos objetos para a consciência subjetiva do que realizamos e experimentamos. Ou seja, a gente passou do conhecimento dos objetos, que são externos, para o conhecimento do próprio sujeito, que é interno. Então, é esse o movimento que ele está falando, que é o conhecimento fundamental, que ele vai explicar mais na frente. A altura que atingimos com esse salto é nada, se a considerarmos do ponto de vista do conhecimento do mundo. Considerado, porém, do ponto de vista filosófico, equivale à possibilidade de atingir uma nova consciência do ser. É o que denominamos conhecimento fundamental. Então, é a partir do momento em que nós temos conhecimento de nós mesmos, ou seja, que você conhece o próprio sujeito e deixa de apenas conhecer aquilo que está fora de você, é aí que você vai ter o conhecimento fundamental, que é algo muito importante para a filosofia. A gente vai sublinhar nesse trecho final, bem no meio do parágrafo, que ele está falando assim, considerado, porém, do ponto de vista filosófico, então a gente vai sublinhar isso do ponto de vista filosófico, e lá no final, onde tem conhecimento fundamental, a gente vai sublinhar isso. Se a gente for tentar conectar agora tudo isso que a gente sublinhou, para a gente dar um fechamento para esse texto, para a gente tentar resumir esse trecho que a gente estudou, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que ele começa questionando o que nós somos, o que nós somos, e aí ele vai responder que nós somos seres pensantes, mas a nossa característica de ser seres pensantes não está simplesmente em nós pensarmos aquilo que está fora. Você não pensa apenas sobre o lápis, sobre uma pedra, sobre o sol. A grande diferença nossa em relação aos outros seres é que ele vai falar: temos não apenas consciência, mas consciência de nós mesmos. Então a gente não apenas sabe as coisas, mas a gente sabe que a gente consegue saber as coisas. Aí ele diz lá na frente, nós demos um salto. Qual foi esse salto? Passemos da cognição, ou seja, conhecimento, da cognição intelectual dos objetos para a consciência subjetiva. A gente passou do conhecimento que está só do lado de fora para o conhecimento interno, para o conhecimento do próprio sujeito. Isso, do ponto de vista filosófico, é o que a gente chama de conhecimento fundamental. Se a gente relembrar a frase do Sócrates, o Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Isso é você deixar de conhecer apenas aquilo que está fora e começar a se conhecer a si mesmo. E isso é também o início da filosofia e é algo que define o início do pensamento e do modo de pensar humano, por assim dizer. Então, dessa forma, nós vamos tentar dar um fechamento ou um resumo por meio do esquema que a gente vai mostrar aqui na imagem,
em que nós temos a cognição intelectual dos objetos. O que significa cognição intelectual dos objetos? Conhecimento de coisas externas. E essas coisas externas são os objetos. Aquilo que está na natureza, o sol, um caderno, uma roupa, tudo isso são coisas externas, são objetos externos. E, por outro lado, a gente vai ter aquilo que é o mais importante, que é a consciência subjetiva. E o que significa consciência subjetiva? Significa o conhecimento interno, ou seja, o conhecimento do sujeito. Então, isso aqui vai definir praticamente toda a filosofia. Se a gente puder destacar duas palavras desse esquema aqui, são essas duas palavras que estão entre parênteses. Objetos, ou seja, que estão fora, e sujeito, aquilo que está dentro. Então, isso é o que vai definir praticamente toda a reflexão filosófica, a relação entre os objetos e o sujeito. Então, aqui estão as nossas referências que nós trabalhamos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui mesmo no YouTube ou me mandar por e-mail. Até a próxima aula!